Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Renan, eu sou professor de História da Arte e a proposta aqui nesse vídeo é que nós vamos fazer todo o percurso de interpretação de uma obra de arte específica, que, como nós vamos ver, não é uma obra qualquer, ela tem uma característica bastante peculiar e bastante preciosa nesse ponto de vista interpretativo. Eu não vou me adiantar aqui. A obra que eu estou falando é essa joia entalhada. Essa joia, que também pode ser chamada de gema, parece um pouco estranho, mas é verdade. Essa gema é um camafeu. Um camafeu é um tipo de pedra preciosa que tem duas camadas, uma camada mais escura, uma camada mais clara. Como nós estamos vendo na face desse camafeu, estão esculpidas uma série de figuras e é um trabalho de pequenas dimensões. Essa obra tem 9,5 centímetros de altura, que é mais ou menos o tamanho de uma carta de baralho. Então, para vocês terem uma ideia, esse camafeu tem mais ou menos esse tamanho aqui. Eu não vou dar nenhuma outra informação, porque, como eu falei, a ideia é que nós vamos interpretar essa obra visual do zero. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é descrever o que nós estamos vendo usando a linguagem que não é a linguagem técnica, não é um vocabulário especializado, não é o palavreado acadêmico. Nós vamos usar a linguagem da experiência cotidiana, a linguagem que nós aprendemos no convívio diário. Então, vamos fazer essa investigação, vamos parte por parte, figura por figura. À esquerda, nós temos um homem nu, nas costas ele carrega um manto, o pé esquerdo repousa sobre uma pequena rocha. À direita, nós vemos uma figura feminina vestindo uma túnica. Na cabeça, ela carrega alguma espécie de adereço. Entre os dois, nós vemos uma árvore. Com o braço direito, a mulher aponta para baixo, na direção de uma serpente. Ao lado da serpente, nós vemos um outro animal que está apoiado em algo que parece um caule de uma planta. E por fim, na parte inferior do camafeu, nós vemos uma série de outros animais que são bem difíceis de se identificar, mas a gente não precisa, felizmente, entrar nesse nível de detalhismo. Bom, feita a descrição, usando, como eu falei, essa linguagem da experiência cotidiana, de imediato vai surgir a questão: o que significa tudo isso, o que essas figuras representam. Essa é uma imagem que tem algo de um enigma visual para nós, ainda que eu imagino que para algumas pessoas existem alguns detalhes e alguns aspectos que tocam um sininho na cabeça, vamos dizer dessa maneira, remetem a algo, mas independente do que esteja aí se passando na sua cabeça, nós temos uma sorte muito grande, porque, como eu falei, essa obra tem uma característica distinta, uma característica particular que é muito fascinante, porque esse camafeu já nos diz o que ele significa. Se nós olhamos em volta dele, nós percebemos, primeiro, essa moldura de ouro, mas mais importante, existe uma borda intermediária. E reparem que existe uma série de traçados nessa borda que são bem delicados. Esses traçados são uma inscrição em hebraico. E essa inscrição corresponde à primeira parte do 6º versículo do 3º capítulo do livro do Gênesis. Se a gente traduzir essa inscrição, ela diz: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos." O resto do versículo que não está na inscrição continua: "E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela." Ou seja, o que nós temos aqui é o caso de algum dono dessa gema, e provavelmente não foi o dono original, que viu esse homem nu, viu a mulher, viu a árvore, viu o fato de que a mulher aponta para a serpente e chegou na conclusão: isso daqui representa Adão e Eva no Éden quando os dois comem do fruto proibido. Essa interpretação faz sentido? Faz. Não é uma interpretação mirabolante, fruto de um delírio, não é algo incompreensível, inconcebível, guarda certa coerência com as figuras centrais, mas ao mesmo tempo, essa leitura traz uma certa sensação de que algo não está encaixando. Porque, se nós tentarmos lembrar quais são as representações típicas de Adão e Eva, via de regra, os dois são retratados ou nus, ou com as folhas de figueira cobrindo as partes íntimas, porque é isso que está descrito na narrativa bíblica, mas nunca acontece de um estar vestido e outro não. Fora que Adão está muito bombado na gema, não tinha academia no Éden, então isso também não tem muito sentido.
E de fato, essa gema não representa o episódio da Bíblia, na verdade representa um mito da cultura grega, que é o mito da disputa de Poseidon e Atena pelo domínio da Ática. A Ática é aquela península do Mediterrâneo onde vai ser fundada a cidade de Atenas. O que diz esse mito? Lá nos primórdios da Grécia, os deuses resolveram escolher qual cidade cada um iria apadrinhar, qual cidade cada um iria receber um culto especial, um culto privilegiado. Na região da Ática, chega Poseidon e finca o seu tridente no chão para afirmar o seu domínio daquela área. E em seguida chega Atena. Atena toma uma decisão muito curiosa. Ela decide plantar ali uma oliveira. Esse gesto dela pode parecer, para nós, um tanto arbitrário, mas a oliveira é uma árvore símbolo da Grécia e de Atenas, porque era quase que uma entidade absolutamente essencial para a vida daquele povo. Era a oliveira que oferecia madeira, por exemplo, para as casas e para os navios, era uma população que vivia do mar. Era a oliveira que oferecia o óleo para se alimentar o fogo das lamparinas e para as passar no corpo. Era a oliveira que fornecia as folhas para aquelas coroas de louros que se colocava na cabeça dos atletas, por exemplo. E era a oliveira que oferecia o azeite, que é essencial até hoje para a dieta mediterrânea. Diante desse cenário, o que vai acontecer? O que sempre acontece na mitologia grega, os deuses vão entrar em conflito e vai caber a Zeus decidir resolver aí essa bucha. Zeus decide terceirizar essa responsabilidade, ele faz um outsourcing desse julgamento, manda para o Olimpo e as 12 divindades vão ter que julgar esse caso. E como a cidade que vai ser fundada na Ática recebe o nome de Atenas, acho que não precisa muito para chegar na conclusão de quem venceu esse embate. Se a gente volta agora para a gema, ela praticamente se desvenda sozinha. À esquerda, nós temos Poseidon, com aquela fisionomia de deus grego. Esse manto nas costas é uma vestimenta típica da Grécia, que se chama clâmide. À direita, nós temos Atena, com o seu traje clássico. Entre eles, nós temos a oliveira. E embaixo, os animais que talvez vivessem ali na Ática, nesse período primordial. Essa interpretação, baseada no mito, dá conta de praticamente 100% do Camafeu, com uma exceção. Sobra um detalhe que gera uma certa pulga atrás na orelha. Por que Atena está apontando para a serpente, sendo que não aparece nenhuma serpente, nenhuma cobra na narrativa mítica? E mais do que isso, esse é um gesto que cabe muito mais, de fato, a Eva do que a Atena. Será que tem alguma coisa de bíblico nessa gema? Como que um historiador da arte lidaria com essa inquietação? O primeiro passo, provavelmente, seria voltar para a etapa da descrição, mas com um olhar um pouco mais cuidadoso. E se fazer a pergunta que é, para onde de fato Atena está olhando? Desculpa, para onde de fato Atena está apontando? E essa é uma resposta que só o seu olhar vai conseguir responder. Será que ela não está apontando para o tronco da árvore? Será que ela não está apontando para o chão, onde ela jogou a semente? Mas, dando um passo à frente, e se fosse possível dizer com 100% de certeza que Atena está apontando realmente para essa bendita dessa cobra? O que um historiador ou uma historiadora da arte faria com essa afirmação? Provavelmente, ele ou ela iria procurar outras representações de Atena, outras imagens com essa deusa, para ver se encontraria essa associação, a deusa junto de uma serpente. Porque se isso acontecer, isso significa que a gema não traz algo de inédito, uma invenção, mas pelo contrário, ela faz parte de uma tradição pré-existente, mas tem um problema, porque existem quase infinitos números de imagens com a deusa Atena. Então por onde que você vai começar? Você começa, como qualquer um, por aqueles exemplos mais óbvios e mais conhecidos. E nesse sentido, talvez o exemplo mais emblemático, mais célebre, seja a estátua da Atena Parthenon, que é uma estátua colossal, tem 12 metros de altura, que ficava no Parthenon, mas que infelizmente não existe mais. Essa estátua se perdeu com o tempo, mas felizmente existe uma cópia, na verdade várias cópias, mas existe uma cópia romana em escala reduzida, e é essa obra que nós estamos vendo aqui. E reparem no escudo de Atena, uma serpente. O que esse animal está fazendo aí? Essa cobra retrata o único filho que Atena teve, Erictônio. E esse é um dos motivos principais que Atena vai aparecer com certa frequência associada à figura da serpente. Quem conhece um pouquinho de mitologia sabe que Atena várias vezes é associada à coruja, mas esse não é o único animal que ela tem um vínculo, né? Um vínculo especial.
Erictônio não aparece só sob essa forma de serpente, às vezes ele aparece como meio humano e meio cobra, e às vezes até como um homem comum. E o dado mais relevante para os nossos propósitos é que Erictônio vai se tornar um dos primeiros reis de Atenas, que é a cidade que vai ter como deusa protetora a mãe dele, e a mãe dele ganha esse posto, ganha essa posição, exatamente vencendo a disputa que está retratada na gema. Olha, antes de passar para o próximo ponto, que vai ser o último tópico aqui da nossa conversa, eu só queria trazer uma curiosidade que eu descobri pesquisando para esse vídeo, porque é uma coisa que não dá para passar batido. Foi uma descoberta muito inacreditável, ao mesmo tempo muito preciosa, eu achei, pelo menos. Descobri que existe um artista, ele está vivo ainda, que gostou muito dessa escultura de Atena, e é uma figura muito querida aqui no Brasil. Esse artista é o Masami Kurumada, que é o criador do Cavaleiros do Zodíaco. Quando ele está na fase de preparação da história, ele estuda essa estátua, faz uma série de desenhos e depois ele incorpora essa escultura tanto na versão do desenho, o mangá, quanto na versão animada. Então tá aí uma curiosidade, façam com ela o que vocês quiserem. Bom, feito todo esse percurso de interpretação da imagem, eu espero que tenha ficado claro o que faz essa obra de arte específica ser tão particular e ao mesmo tempo tão valiosa do ponto de vista da história da arte. É um trabalho que não só já carrega uma interpretação de si, literalmente já diz o que ele significa, mas mais importante do que isso, essa interpretação, como nós vimos, está equivocada. E é desse fato que surge o ponto-chave desse vídeo, é o ponto principal, é o que você não pode esquecer. Se você esquecer todo o resto, não tem problema, mas lembre-se do que eu vou dizer agora. É exatamente para evitar esse tipo de equívoco que nós vimos que serve a chamada iconografia. Esse é um termo que qualquer pessoa que lida com arte, qualquer que seja a maneira, a vertente ou a abordagem, precisa conhecer, mas ao mesmo tempo é um termo que tem um problema. Se alguém te pergunta o que é iconografia, é muito difícil dar uma resposta que não vai soar ou vaga ou abstrata. E é por isso que vale a pena ter em mente, mesmo que seja de uma maneira superficial, como é o caso aqui, uma maneira simplificada, mas vale a pena ter em mente para que serve esse conceito. E na verdade esse é o motivo por trás desse vídeo. Mas o que é iconografia? O que significa esse conceito? Se eu fosse dar uma definição provisória, não é a definição acadêmica rigorosa, mas é uma definição para dar um norte geral, eu diria que iconografia é um tipo de investigação para se tentar descobrir o significado correto de uma imagem. A grande questão é que a iconografia não é importante só pelas respostas que ela oferece. Ela é importante também pelas novas perguntas que ela possibilita. E o que eu quero dizer com isso concretamente é algo que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E então, te espero no próximo encontro. Até a próxima.